Então vamos lá, continuando aqui, por que aplicar o processo de desenvolvimento de software? Eu falei no vídeo anterior aí sobre o Sandbox. Então você tem as 15 áreas de conhecimento que a gente precisa adotar na empresa, precisa adotar na verdade no processo de desenvolvimento de software. Porque um processo de desenvolvimento de software bem dito, bem robusto, bem... sei que a gente não consegue fazer tudo, mas só que a gente consegue com essas 15 áreas. Então, no vídeo anterior aí eu falei sobre as 15 áreas de conhecimento. Mas por que aplicar o processo de desenvolvimento de software? Tem alguns cenários aqui que eu trouxe para poder, no dia a dia, no dia a dia, no mundo real, a gente vive as coisas no dia a dia, claro, né? Passa por um processo de negócio de empresas, a gente passa por situações diversas, mas a gente tem que saber por que aplicar, porque existe esse cenário no mundo real. E vou trazer alguns conceitos aqui porque a gente precisa aplicar. Existem muitos conceitos na internet, a gente pesquisar muito por que aplicar esse processo de desenvolvimento de software, ok? Então vou conceituar um pouco aqui. Então vamos para o cenário aqui, o cenário 1 que cenário aqui que eu adotei é no mundo ideal, né? O cenário. Então existe software para diversas finalidades, como controle de estoque, administração financeira, contabilidade, emissão de pedidos, recursos humanos, robótica, saúde, transporte, entre outros. Então hoje aí as áreas estão muito interligadas, a tecnologia está envolvida no mercado, certo? Então cada um desses sistemas respeita uma série de validações. Sim, existe, cada sistema tem sua finalidade. Controle de estoque tem seu processo lá. Entrada de produto, baixa de estoque. Então isso é um processo. Precisa entender o processo. Você não vai fazer nada sem entender o processo. Você até faz vendo o código, mas o processo que define o que é, a regra que define. Uma lei sem regra, ela não é lei, eu acho. Então precisa se entender a regra, precisa entender o processo, onde é que está registrado os processos, documentação. Né? A administração financeira, a contabilidade também são as regras, né? Todas têm sua finalidade. Então, respeita validações, restrições e funcionalidades para que sua utilização seja objetiva, ou seja, atenda às necessidades apontadas pelo cliente. Okay? Todo responsável por projetos, gerente ou empresa, deseja que o mesmo atenda às especificações dos requisitos, seja executado no menor tempo e possua o menor custo possível. Então, no processo de desenvolvimento de software, uma área comercial, uma área contábil, financeira, qualquer área, precisa que aquela regra seja atendida, que aquele requisito, melhor dito, seja atendido, seja executado no menor tempo e possua o menor custo. Os gerentes de projetos que trabalham com gerenciamento querem que aquilo seja atendido. A parte de desenvolvimento de software vem com esse objetivo. Mas para isso precisa entender o processo de desenvolvimento de software. Então aí que chega, por que aplicar o processo de desenvolvimento de software? Para que seja atendidas as necessidades, especificações e requisitos, precisa de um processo de desenvolvimento de software? Sim, precisa, para que esses requisitos sejam atendidos e chegue na mão dos gerentes comerciais, gerente de projetos e atenda os objetivos dele. Para isso precisa ter o processo de desenvolvimento de software. Então, todo responsável por projetos, ele deseja que o mesmo atenda especificações e requisitos, ou seja, executar no menor tempo e possua o menor custo possível. Isso é a realidade. Então, esse é o cenário que eu trouxe outros cenários aqui, que é isso que eles precisam. Se ele precisa atender com o processo de desenvolvimento, definindo um processo de desenvolvimento, ele consegue utilizar, ter resultados, né? É isso? Ter resultados com menor tempo e menor custo. Então, o cenário de um sistema de cobrança bancária. Vamos lá para o cenário 2 aqui. Um exemplo. Um cenário de um sistema bastante, né, utilizado. Cobrança bancária. Para o qual você poderia estar participando do processo de manutenção corretiva, sem ter a documentação do sistema nenhum, e sem ter conhecimento das regras de negócio implementadas também. Imagine também que esta manutenção está relacionada à correção de informações que estão sendo geradas incorretamente. E agora, para finalizar, imagine que o sistema possui milhares de linhas de código. Imagine aí, você chegou lá e no momento que você vai utilizar, você vai desenvolver, chega a necessidade, né? Que é a correção de informações. Esse é o objetivo. Então, e o sistema, hoje em dia existem sistemas com milhares e milhares de códigos. Então, o paradigma que ele utiliza é procedural. E você é novo, né? Na verdade, todo mundo que entra na equipe é novo.
Foi contratado recentemente, o que mais acontece? Sendo que os programadores que implementaram o sistema não estão mais na empresa. E aí você precisa verificar tudo isso. Então imagine tudo isso ser um processo de desenvolvimento. Você chegou, concordou comigo que você vai ter um tempo para poder entender aquilo. Se você não entender, você tem que buscar informações e juntar tudo isso, que era um processo que deveria estar estruturado num processo de desenvolvimento de software. Se tivesse processo de desenvolvimento de software, cada um sua parte está ali atendendo os requisitos, todo o modelo, todas as documentações. Entendo que algumas empresas não adotam documentações devido ao custo, benefício, é caro, mas isso também tem um problema futuro. Já tive muitos problemas isso, dia a dia, que é o problema de você, é para estar fácil a documentação, o cara tem que estudar o código. Não, é porque na hora que, para grandes produtos de software, você quer uma informação exata, resolver um problema, às vezes você paga mais caro. Mas nem por isso existem outros métodos também de documentação. Mas se tiver tudo isso, seria atirar no escuro, como se diz. Então, seria um paradigma procedural ali que você queria ver o código linha a linha, entender. Isso teria um tempo. Sim, é bom estudar, ter um tempo ali, sim. Mas para isso, a gente precisa de tempo e agilidade hoje em dia no mundo. Então, as coisas hoje em dia tem que ser rápidas, a decisão tem que ser rápida. Isso é um cenário que acontece. Mas imagine isso, se um processo de desenvolvimento de software, a gente não conseguiria um bom desempenho e agilidade. Então, o processo de desenvolvimento, por que a gente precisa adotar o processo de desenvolvimento de software? Devido a esses cenários que pode acontecer, certo? Então, vamos continuando aqui. Então, aqui eu coloquei só para ficar menor, né? Aqui tem novo contratado desenvolvedor, que a gente falou, que seria aqui. Aí tem o sistema bancário, que as pessoas chegando lá, atendimento. E aqui tem o analista lá do sistema desenvolvedor está analisando. Chegou um problema lá e você precisa verificar. E ele lá está lá verificando o código fonte. Aqui as pessoas estão continuando aqui, querendo atendimento, mas está em fila. E você ali, o sistema bancário processando. E aqui você tem que ter agilidade para poder dar os resultados finais. A gente precisa de informação. Mas aí que tá, você é novo e para chegar aqui, você tem que dar seu gás e ter seu entendimento. Mas se tiver um analista do lado, tiver uma programação, tiver uma documentação bem feita, e você pode desenvolver algo melhor e otimizar isso. É legal ler o código, é legal, tudo isso. Mas isso aí a gente deixa para tarefas que precisam ser executadas monolíticas, executada ali com paciência e projetada. Mas no momento que está ali uma fila, você precisa agilizar aquela informação, uma documentação ágil já agiliza o serviço. O analista vai logo num problema, certo? Então ele entende, já dá o resultado e dá feedback. E as pessoas lá que estão no atendimento já resolvido rapidamente. Para grandes projetos robóticos, indústrias, isso aí precisa estar processo de desenvolvimento, que a gente falou aqui as 15 áreas, você que veja o vídeo lá. Então, essas 15 áreas, requisitos, processo de desenvolvimento, tem que ser adotada. E aí, neste caso, o processo de desenvolvimento de software é ágil nesses cenários. Então, processo de desenvolvimento de software é vida, processo de desenvolvimento de software é agilidade. Como todas as outras áreas de engenharia de projetos, engenharia de outras áreas também aí, que precisa do processo, certo? Então, o processo de desenvolvimento da área de software, esses cenários são bem atendidos quando você utiliza, certo? E eu também trouxe alguns outros cenários no dia a dia que eu gostaria de falar no próximo vídeo, que os vídeos do YouTube aqui a gente colocou 8 minutos. Então a gente dividiu esses cenários aqui, dividi essa série aqui sobre engenharia de software, processo de engenharia de software, em 3 vídeos. Falei no vídeo anterior sobre as 15 áreas, e agora eu falei aqui sobre os cenários, por que ser aplicado o processo de desenvolvimento de software. Eu vou continuar no próximo vídeo com mais cenários, explicando por que o processo de desenvolvimento de software deve ser adotado, certo? É isso.